Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, amém? Estamos vivendo um tempo de palavras direcionadas quanto as mulheres da Bíblia foram importantes e o quanto elas têm a nos ensinar ainda nos dias de hoje. Hoje falaremos de uma personagem muito marcante, uma mulher ousada para sua época, que foi Débora. Débora viveu no tempo dos juízes, além de juíza de Israel, também era profetisa e se torna então uma libertadora do povo naquele tempo. Então vamos comigo? Jericó, porta de entrada para Canaã, jazia em ruínas havia 200 anos. A partir dela, os israelitas varreram o país como uma tempestade de gafanhotos, devorando tudo em seu caminho. Os povos nativos, porém, haviam conseguido sobreviver e, como ervas daninhas bem arraigadas, sua idolatria começou a difundir-se até estrangular a fé israelita. Raabe e Josué eram agora apenas pálidas memórias e os escravos, transformados em heróis, voltaram à situação de vítimas, oprimidos durante 20 anos por uma coalizão de governantes cananeus cujo principal guerreiro era Císera. Seus 900 carros de ferro aterrorizavam o povo israelita mal armado, ameaçando varrê-los com força invencível. Não é de admirar que ninguém os desafiasse. Císera deve ter sentido arrogantemente seguro, em particular pelo fato de Israel ser, então, liderado por uma mulher. Mas seus cálculos militares deixaram de levar em conta uma variável importante: o poder estratégico da fé possuída por aquela mulher. Débora era uma profetisa que julgava o povo debaixo de uma palmeira, vários quilômetros a noroeste de Jericó. Embora grande parte de Israel estivesse dividida e abatida, ela não se deixou abater pelo desânimo. Como poderia esquecer a fidelidade de Deus morando tão perto da Jericó vencida? Mandou chamar a Baraque, um judeu do norte, e lhe disse claramente: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Como todos os outros homens de Israel, Baraque estava com medo de Císera e recusou-se a obedecer, exceto com uma condição: Débora deveria acompanhá-lo. Ela seria o seu talismã no dia da batalha. Ela respondeu: certamente irei contigo, mas não será tua a honra da investida que empreende, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Juízes 4:4. Ao ouvir falar da conspiração, Císera levou suas tropas e carros para o ribeiro Quisson, um leito seco de rio, decidido a esmagar a rebelião. Sua própria força, no entanto, voltou-se contra ele quando a chuva inundou todo o vale. De repente, 900 carros de ferro tornaram-se uma enorme desvantagem. Por mais furiosamente que os soldados chicoteassem os cavalos para que avançassem, a lama os prendia. Eles se tornaram alvos fáceis para as tropas de Baraque, que desciam do monte Tabor, passando todos os homens, exceto Císera, a fio de espada. Mais uma vez, Deus ouvira o clamor de seu povo e enviara um libertador. Desta vez, uma mulher, cuja fé silenciou as vozes de dúvida e de timidez, de modo que o povo pudesse ouvir a voz que importava. Em seu dia de vitória, Débora e Baraque cantaram esse cântico. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ficaram desertas as aldeias em Israel,
repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Juízes, capítulo 5. De fato, uma mãe levantara-se em Israel, uma mulher cuja fé firme fez nascer esperança, a liberdade e a paz que durou 40 anos. Nunca mais os cananeus uniriam forças contra Israel. Como uma Joana d'Arc da antiguidade, Débora levantou-se e chamou o povo à batalha, tirando-os da idolatria e restaurando sua dignidade como escolhidos de Deus. Mulheres na liderança. Embora mulheres como líderes fossem raras na sociedade israelita, não deixaram de existir. No período dos juízes, quando Israel achava-se enfraquecido espiritualmente, em desordem civil e oprimido por seus inimigos, Débora enfrentou o desafio. Seu papel de liderança desenvolveu-se provavelmente aos poucos, à medida que sua sabedoria para fazer julgamentos veio a tornar-se conhecida. Quando Deus falou a Débora, ela respondeu imediatamente, chamando Baraque para guiar o povo na batalha contra o opressor de 20 anos. A relutância de Baraque em partida sem Débora revelou claramente a falta de uma liderança masculina forte em Israel. Débora foi a única mulher a manter a posição de juíza em Israel, mas não era a única profetisa. Várias outras são mencionadas, como Miriam, em Êxodo 15, Hulda, em 2 Reis 22, Noadia, em Neemias 6, Ana, em Lucas 2, e as 4 filhas solteiras do evangelista Filipe, em Atos 21. As escrituras descrevem Débora como Débora, profetisa, mulher de Lapidote. É curioso que quando Débora descreveu a si mesma, não usou termos como profetisa, mulher, juíza, general, líder ou qualquer outro denotando influência ou poder, mas descreveu-se como mãe em Israel. Sua posição era de mãe, não só para os seus filhos biológicos, mas também para todos os filhos de Israel. Embora eles tivessem esquecido não só quem eram, mas também a quem serviam, sua mãe Débora os lembrou e os guiou numa procissão vitoriosa para a paz. Você talvez não esteja numa posição influente de autoridade. Mesmo assim, pode ser mãe ao orientar seus filhos e crianças de sua vizinhança na direção certa. Você talvez tenha pouco poder em seu trabalho e no cargo que ocupa, mas pode ser mãe para os que a rodeiam e inspirá-los a seguir o caminho de justiça. Sua vida talvez permita pouco tempo ou poucas oportunidades de assumir posições significativas de liderança, mas pode continuar a ser mãe em sua esfera de atuação, seja grande ou pequena, exercendo influência muito maior que a posição humilde em que talvez se encontre. Você pode ser como Débora, usada por Deus para ser mãe em Israel. A piedosa Débora tem sido fonte de encorajamento para as mulheres de todos os tempos. Quando uma mulher se sente confinada ou maltratada, insegura quanto ao que é certo ou sobre qual caminho tomar, quando entra em território desconhecido, quando se sente desprezada ou ignorada, recebe segurança e conforto ao se lembrar de Débora. Aquilo que Débora possuía também está ao seu alcance hoje. Sua sabedoria é revelada nas Escrituras. Sua confiança em Deus é encontrada no relacionamento com Ele. Sua coragem é possível de alcançar ao colocar sua confiança em Deus e em suas promessas. Sua força interior e liderança serena são características da confiança em Deus e não em si mesma. Tudo o que Débora ofereceu a Israel também oferece você hoje, como exemplo de mulher disposta a ser usada por Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 27. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Isaías 50:10.